Fala designer, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais uma aula. Então aqui eu vou começar a falar com vocês sobre tipografia, tá? Vou aproveitar o embalo da aula de ajustes, aproveitar o mesmo arquivo que eu estava fazendo os ajustes ali e a gente vai usar ele para falar de tipografia. Então vamos lá, vamos aqui para o Photoshop. Lembra que a gente fez uma camada inteligente aqui de background, né, de cor, que eu consigo alterar ela a qualquer momento. Quando eu aumento a minha imagem, como essa camada é inteligente, ela já estica automaticamente, eu não preciso ficar me preocupando em pintar, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou centralizar esse lanche aqui um pouquinho mais, que ele ficou meio fora de centro. E vamos começar a falar de tipografia. Vou juntar tudo isso aqui, ó. Foto, background. Sempre procura organizar tuas camadas, né? O que é foto, o que é background, o que é texto, o que é efeitos. Fica mais fácil de você trabalhar dessa forma, tá? Então vamos lá. O texto, né, a gente já conhece a ferramenta, então é a tecla T, ou a gente pode clicar por aqui. E existem duas formas de colocar texto no Photoshop. A primeira é você dar um simples clique e escrever o que você quer colocar. Então vou colocar aqui delicioso. Cheeseburger. Delicioso cheeseburger. X-bacon isso aqui, né? X-salada bacon, mas vou deixar X-bacon. Então essa é a primeira forma. Eu cliquei e escrevi o que eu queria, tá? A segunda forma, com a mesma ferramenta, é você clicar e puxar a tua ferramenta aqui, ó. Tá vendo que ele faz uma seleção. E aí, ao invés dele criar um texto, né? Aqui eu tô com um texto que eu consigo aumentar ou diminuir. E, inclusive, consigo fazer isso aqui, ó. Aqui eu tô segurando a tecla Ctrl, né? No Mac aqui a tecla Ctrl. E a tecla Shift, para ele só vir para cima ou para baixo, tá? Então, a tecla Ctrl e a tecla Shift, para poder fazer esse efeito aqui, ó. Quando eu tenho uma caixa de texto, eu não consigo fazer de um jeito certo, tá? Eu tenho que fazer isso com todas as palavras. E, por exemplo, quando eu aumento ou diminuo, ele vai aumentar todos os textos, mas se eu aumentar por aqui, ó, ele aumenta ou diminui essa caixa. E aí ele vai escondendo informação de texto aqui, ó. Vocês podem ver que tem mais informação para cá. Então, qual que é a diferença dos dois, né? Quanto que você vai usar um, quanto você vai usar outro. Quando você trabalha com palavras ou frases pequenas, eu recomendaria você clicar uma vez só e escrever, como eu fiz aqui no Delicioso, tá? Isso aqui é um texto normal, consigo transformar e fazer qualquer coisa. Quando eu quero colocar uma descrição, por exemplo, se isso aqui fosse uma descrição do que é o lanche, explicando alguma coisa, aí eu crio essa caixa, porque essa caixa ela vai delimitar a formatação aqui, ó. E aí, quando eu estou com a caixa selecionada, ou quando eu estou com o texto selecionado, se eu aperto Ctrl T, ele abre para mim esse painel aqui do caracteres, tá? Eu posso vir aqui também em janela e colocar aqui caractere. Posso clicar em janela e ativar essa opção por ali. Mas, via de regra, você está editando o texto, Ctrl T ou aperta Ctrl T de novo. Se você não está editando o texto e aperta o Ctrl T, ele vai entrar no modo de transformação, tá? Então, apertei o T para entrar na ferramenta de texto, selecionei o meu texto e Ctrl T. Ele vai abrir para mim essa janelinha. Aqui eu consigo mudar a fonte que eu estou usando. Então, aqui eu vou escolher a fonte. Então, vou colocar aqui uma DIN. Aqui eu consigo escolher a família da fonte. Então, ao invés de eu usar várias fontes diferentes, eu vou usar uma fonte só e vou usar variações da família dessa fonte, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso usar uma DIN Light para fazer o texto. Aqui embaixo eu mexo no tamanho desse texto. Então, eu posso apertar a tecla do mouse, do teclado, tecla para cima ou para baixo. Ou eu posso segurar o Shift e apertar para cima ou para baixo para ele ir aumentando de 10 em 10. Ou eu posso clicar aqui e simplesmente escolher quantos pontos eu quero para essa fonte, tá? Lembre de estar com o texto selecionado, né?
porque você consegue, por exemplo, aqui dentro, aumentar o tamanho só de algumas partes específicas do texto, tá? Então lembra de selecionar todo o texto e vou colocar aqui 60. Vou colocar 50, vai. Aqui a gente não usa, essa informação a gente não mexe, aqui é para fazer uma inclinação do texto, mas a gente não usa. Essa segunda informação é a informação de espaçamento entre uma letra e outra, tá? Então eu sempre gosto de trabalhar aqui com -20 para o teu texto ficar mais bonitinho, ó. Então aqui eu consigo aumentar ou diminuir o espaçamento entre uma letra e outra, tá? Sempre recomendo você trabalhar com -20. O teu texto ele vai ficar um pouco mais bonito. Aqui eu posso mexer nessa caixa. Vou jogar ela para cá. Quando você está mexendo com texto também, tem esse outro recurso aqui em cima, que é uma outra caixinha de texto. Se você ativa ela, né? Eu acho que normalmente por padrão ela vem aqui dentro, ó. É que eu acabo tirando. Mas se você ativa ela, você consegue mexer no parágrafo, tá? E aqui eu consigo, por exemplo, trabalhar com o meu texto todo justificado. Coisa que no texto normal aqui, se eu tiver uma segunda, uma terceira linha, eu não tenho essa opção. Porque ele não tem uma caixa que está criando uma delimitação para ele, né? Aqui eu já tenho essa caixa. Então aqui eu consigo trabalhar exatamente dessa forma. Posso trabalhar com ele centralizado ou justificado, do jeito que eu achar melhor. Então aqui eu tenho a minha primeira palavra aqui, né? X-Bacon. E agora, por exemplo, delicioso, eu vou aumentar, eu posso apertar o Ctrl T e, cara, sempre segura o Shift, tá? Para você não fazer isso aqui, ó. Não distorcer uma fonte. Isso aqui é um erro que você não deve cometer nunca na tua vida, tá bom? Se você quer uma fonte menor, se você quer uma fonte menos espaçada, né, uma fonte mais condensada, procura essa fonte na família, tá? Então aqui eu vou colocar uma DIN, e a DIN já tem essa fonte aqui, ó. A DIN condensada já tem uma fonte que é... Vou colocar DIN Pro aqui. Ó, aqui é a DIN Pro condensada normal, né? Condensada médio. Eu consigo trabalhar, por exemplo, com uma versão dela que é a Black, que ela é uma versão mais espaçada. E eu consigo trabalhar também com uma versão dela, tipo uma condensada Black, que é aquela versão esticada, porém feita pelo próprio cara que desenvolveu a fonte, né? Não tem nenhuma gambiarra aqui em cima. Então sempre procura trabalhar com famílias de fonte que possibilitam você fazer isso, tá? Então aqui eu vou trocar aqui também para DIN. Deixar ele todo maiúsculo para ficar legal. E aqui que vai eu acho que é a dica mais importante que eu falo para vocês, acho que quase todos os cursos, né? Tenta trabalhar com pouca fonte. Se você tiver variação, usa a variação dentro da mesma família. E sempre combina uma fonte muito light com uma fonte muito bold, ou uma fonte manuscrita, escrita à mão ali, caligráfica, com uma fonte tradicional, sabe? Uma fonte sem serifa. Sempre tenta fazer essa combinação de duas fontes. O teu design vai ficar mais interessante. Então aqui, por exemplo, eu posso usar essa fonte aqui, Pacífico, que foi a fonte que eu usei no curso Designer 5K, né? O exemplo que eu dei ali. Para quem conhece o curso, eu acabei utilizando essa fonte. E também as cores, acho que eu falei bastante já de cor, né? De pegar a cor da própria imagem, né? Então aqui eu tô copiando a cor aqui do lanche, né? Eu não vim aqui e fiz uma cor. Eu peguei uma cor que está dentro aqui do lanche. Então eu vou tentar fazer uma combinação com essas duas. Então o X-Bacon ali, ele tá inclinado. Eu vou dar uma inclinação aqui um pouquinho menor. E vou deixar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo que eu estou tentando encontrar uma simetria entre as duas palavras, né? Vou selecionar todas as fontes e vou pedir para ele centralizar. Jogar minha foto para cima de tudo, né? E é isso, eu deixei minha fonte um pouquinho para trás. O meu design tá legal. Aqui, como eu deixei mais espaço, né, para trabalhar mais informação, eu vou jogar tudo para cima. Vou trabalhar com respiro legal aqui em cima. Não vou encostar tudo isso aqui na parte de cima da arte. E vamos lá.
Vamos selecionar nosso texto e abrir nosso painel de fonte. Vou falar mais um pouco aqui para vocês. Aqui embaixo eu consigo distorcer a minha fonte, então eu consigo esticar ela, mas também não recomendo vocês usarem, tá? Sempre trabalhe com 100%. Eu tenho essa opção, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com o primeiro, eu tenho essa opção aqui, ó, que ele... Bom, vamos desde o começo aqui, né? Eu tenho a primeira, que ele vai engrossar a minha fonte. Também quase não uso, porque eu tenho a versão bold, normalmente da família de fonte que eu estou usando, eu tenho a versão bold. Eu tenho essa opção de itálico, também não costumo usar. Eu tenho essa opção que deixa tudo maiúsculo ou padrão. Essa opção eu acho legal você usar, que nem eu usei aqui agora no X-Bacon, né? Então eu digitei ele todo minúsculo, mas eu ativei essa opção. Se a qualquer momento eu achar que tudo maiúsculo não ficou legal, eu venho aqui e simplesmente desativo isso aqui. Não preciso escrever de novo, tá? Eu tenho essa opção que ele deixa a letra um pouquinho menor. Então, se eu vou escrever aqui, por exemplo, lanches. Vou colocar uma fonte mais visível para vocês. O que ele faz? Ele vai converter tudo para maiúsculo, só que a primeira letra ele vai deixar maiúsculo maior, tá? Então ele converteu todo o meu texto para maiúsculo e a última letra, ou a primeira letra, ele diminui ela, tá vendo? Vou colocar o S aqui, ó, e eu vou desativar ela para vocês verem. O que aconteceu, né? Ele transforma em maiúsculo, mas ele diminui. Às vezes é interessante usar isso aqui, tá? Sempre lembra da letra que você quer maior, ela tem que estar em maiúsculo e as demais em minúsculo. Se todas estivessem em maiúsculo aqui, ó. E eu aplico esse filtro e não acontece nada. Então, tem que estar tudo maiúsculo e minúsculo para isso aqui acontecer. Tem um outro recurso aqui também. Por exemplo, quando eu vou colocar primeiro, né, aqui eu coloquei 10, eu seleciono o 0 e ativo essa opção aqui, ó. O que ele faz? Ele diminui o 0 e joga para cima. Então, primeiro, segundo, enfim, poderia fazer aqui nesse caso tanto com o 0 quanto com a letra O, tá? Ele vai jogar essa letra lá para cima. Poderia trabalhar aqui com A ao quadrado, sei lá, metro quadrado, né? Você que está trabalhando aí no ramo imobiliário, também é interessante você saber disso, tá? Então, vou desativar os dois aqui agora. Essa opção aqui faz a mesma coisa, porém ela joga para baixo. Então, ela joga o texto ali para baixo. Aqui é para você colocar o sublinhado embaixo. Também não gosto de usar. Aqui é para você riscar ele. E tem essa outra opção aqui, ó, que você consegue deslocar o teu texto, tá? Então, eu posso fazer a mesma coisa que ele fez aqui, porém eu posso diminuir. Estou segurando o Shift aqui, estou clicando. Eu posso diminuir esse texto manual, só essa bolinha. Vou colocar um O aqui. Posso diminuir ela. E aí eu venho aqui, ó, e faço um deslocamento, tá? Estou fazendo um deslocamento, consigo posicionar ela exatamente aqui, ó, alinhar ela exatamente aqui no topo do 1. Então, basicamente, esses são os recursos que você vai usar dentro da caixa de texto, tá? Então, aqui eu fiz um texto. E vamos imaginar que eu quisesse fazer um outro texto aqui por cima. Não sei nem se vai ficar bom, acompanhando aqui o lanche aqui. Vou tirar esses daqui para ficar mais interessante. Eu vou duplicar esse delicioso. Vamos imaginar que eu quisesse fazer ele dando uma volta aqui em cima do lanche. Como que eu faço isso? Eu posso pegar a ferramenta de caneta e aí eu posso selecionar aqui forma, tá vendo? E aí eu venho aqui em cima do lanche e faço um contorno. Não precisa ser perfeito isso aqui, tá? Eu faço um contorno aqui em volta do lanche, ó. Fechei o meu contorno. Tá aqui, ó. Meu contorno tá aqui. Vou voltar ele para cá. Posso até aumentar um pouquinho, porque eu não vou querer que o meu texto fique exatamente encostado no lanche, né? Quero um espaçamento. E aí, com a ferramenta texto,
Eu vou vir e vou clicar aqui, ó, tá vendo? Na hora que eu chego aqui perto, ó, na hora que eu chego aqui em cima da linha, ela muda. Por quê? Ela entende que é um texto em cima de uma forma. E aí eu vou escrever aqui, ó. Delicioso. Eu posso esconder essa camada aqui agora. Seleciono meu texto e vou ampliar ele, ó. Aqui eu posso diminuir o espaçamento também. Entendeu? Olha que legal que ficou. Eu tenho a minha forma, que tá mandando ali aonde o texto vai. E o texto está seguindo ela. Eu posso pegar essa ferramenta aqui, ó, de seleção, né, a ferramenta de seleção direta, e vir aqui e alterar essa forma a qualquer momento também. Então eu consigo mudar o caminho que a palavra está fazendo ali, ó. Então aqui eu posso inclinar um pouquinho mais. Eu posso fazer um ajuste fino em cima disso. Isso vale para qualquer forma, tá? Qualquer formato que você quiser desenhar ali, você consegue jogar esse tipo de texto em cima. O que eu quero dizer para vocês? Que se vocês conseguirem dominar essa ferramenta de texto e entender que dentro do Photoshop, dentro de qualquer design que a gente for fazer, você tenta ficar no limite ali de 4 fontes, tá? Eu sempre falo isso. É uma fonte diferenciada, igual aqui eu estou usando essa Pacífico, que seria a minha fonte diferenciada, e estou usando a DIN Pro como fonte padrão. Então, se você ficar sempre em cima dessas fontes, de diminuir a quantidade de fonte que você usa, vai ser mais fácil para você trabalhar, vai ser mais tranquilo para você trabalhar, você vai ter que se preocupar menos com a fonte que você vai usar, com estilo, espaçamento e tudo isso aí. Você vai conseguir criar melhor e vai conseguir entregar designs mais rápido, né? Designs mais rápido, ficou estranho isso, mas você vai conseguir entregar o teu design de uma forma mais rápida. Aqui dentro da fonte eu consigo também colocar sombreamento. Eu não costumo usar dessa forma, mas eu posso clicar, por exemplo, aqui 2 vezes na camada e ele vai abrir o painel de estilo de camada. Aqui dentro tem aqui embaixo a sombra projetada. Vou até deletar aqui que tem algumas. Tem aqui sombra projetada. Você ativa essa opção. Vou colocar aqui como normal, só para a gente ver. E aqui a distância que eu quero essa sombra do meu texto. Ó. Então aqui eu consigo mexer na distância. Aqui eu consigo mexer na direção que essa sombra está vindo. Então aqui ela está vindo de cima e vai vir para baixo. Aqui eu consigo expandir ela. Então eu consigo aumentar ou diminuir, né, o tamanho. Então aqui no tamanho e na expansão, eu vou definir se ela vai ficar desfocada ou não, ó, tá vendo? Então eu vou deixar ela mais ou menos. E aqui eu consigo trabalhar com modos de mesclagem também. Então eu quero essa sombra em modo de multiplicação. Eu vou pegar a cor do fundo e vou clarear um pouco ela, para ela não ficar tão forte. E agora eu consigo dosar a opacidade dessa sombra. Então eu fiz uma sombra, ela não ficou muito pesada, né? Não ficou uma cor preta, aquela cor preta horrível. Apesar que aqui eu acho que dava pra gente diminuir até um pouquinho mais. Ó. Ainda dentro desse painel, né, eu consigo adicionar aqui chanfro, enfim, consigo brincar aqui com vários tipos aqui de configuração. Ó. Consigo criar borda, consigo fazer o que eu quiser, tá? Consigo colocar cor, consigo inclusive adicionar uma cor nova, né? Então posso colocar uma sobreposição de cor no texto por aqui. Posso trabalhar com sombra interna, então vou ativar aqui uma sombra interna. Consigo mexer no desfoque dessa sombra, no tamanho, na distância que ela está, da onde ela está vindo. Então eu consigo fazer vários ajustes aqui, ó, que vão deixar ali o que eu estou fazendo de uma forma muito mais agradável, né? Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é a variedade de opções, né, de tipo de criação
que você pode fazer dentro do Photoshop, com apenas uma foto, um background simples, não estou usando nada demais nesse background, apenas uma cor e um degradê. Poderia deixar ele muito melhor, poderia fazer um segundo degradê aqui, pegar uma cor preta, pegar essa cor escura aqui do fundo, vou escurecer mais um pouquinho ela e vou fazer isso aqui, ó. Vou pedir para ele reverter e vou fazer isso aqui, ó. Agora eu trabalho com multiplicação ou dissolver. Acho que multiplicação aqui vai ficar legal. E dosa um pouco a opacidade dele. Vocês estão entendendo que eu estou fazendo uma arte só com texto. Então vou copiar aqui o X-Bacon. Vou colar aqui de novo. Colar aqui na parte de baixo. Vou mexer na opacidade. Então vou deixar ele bem fraquinho para ajudar na composição do meu background. Vou duplicar ele de novo. Porém agora aqui eu vou subir ele em cima do lanche. E vou colocar aqui R$ 39,90. Cara, essa fonte para vírgula, ela é bem complicada. Normalmente eu troco só a vírgula dela, tá? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Queria ficar aqui falando mais com vocês, né? Explicando mais tudo sobre fonte. Mas acho que essa aula ia ficar muito longa, né? Então eu acho que deu pra gente entender, né, o básico aqui sobre fonte, como que a gente trabalha e como que a gente vai colocar essas fontes dentro do nosso design. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido mais ou menos como que trabalha ali com fonte. Brinca bastante, tá? No começo aí você tá aprendendo, pode utilizar outras fontes, mas sempre foca nisso. Se você quer ter um design profissional, se você quer ser um designer profissional, né, ou se você quer ter o seu design, quer fazer com que o seu design pareça profissional, seja profissional, procure trabalhar com o mínimo de fonte possível ou trabalhar dentro da mesma família. E assim, não usa muita variação, tá? Aqui eu estou usando duas variações da mesma família, que é essa versão aqui condensada bold, condensada black, né? E estou usando a light, a versão light dela. Tenta assim não passar de 3, tá? Tenta não passar de 3 da mesma família e uma fonte complementar. Se você seguir essa regra, garanto que tudo que você for fazer daqui para frente vai ficar muito mais bonito, mais limpo. E sempre trabalhe com respiro, tá? Isso é um erro que também o pessoal comete bastante. É jogar texto aqui. Se for proposital, não tem problema. Que nem aqui a palavra bacon tá grande, né? O X-Bacon tá grande. Mas, por exemplo, o resto dos textos estão seguindo um alinhamento. Então, beleza, ficou legal. Agora, se eu jogo tudo aqui grandão, preço, texto, tudo, encostando de um lado no outro, a minha arte acaba ficando poluída, não tem área de respiro. Então, tome cuidado com isso, tá? A não ser que a proposta que você for fazer seja assim, mas sempre deixa uma área ali para ter um respiro. Ou, por exemplo, se eu quisesse trabalhar dessa forma, eu poderia pegar a palavra delicioso aqui, tirar todo o preenchimento dela, clicar 2 vezes e adicionar aqui um traçado nela, deixar ela somente no traçado. Aqui eu coloco centralizado, vou aumentar aqui para 7. Então, aqui ainda faz sentido, tá vendo? Não ficou tão poluído, né? Lógico que esse preço aqui ficou ridículo. Mas não poluiu tanto a minha arte. Mas toma cuidado, principalmente com caixa de texto, tá? Isso aqui não é legal você encostar muito aqui nas beiradas. Sempre procura deixar uma margem ali para fazer com que o seu design fique mais limpo. Fechou? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu!